é que eu acesso aqui? Quem é que é da Polícia Federal aqui? Tem que chamar Quem é que é da Polícia Federal aqui, pessoal? os guardas, eles podem Tem ajudar. alguém aqui da segurança aqui da Polícia Federal? Como é que chama aquele comandante? Eu acho só que a gente tem que organizar, porque o pessoal da polícia tá tenso, porque tem muito repórter e eles acham que vocês são manifestantes. Só entra nós três. Só entra nós três. É, o único não jornalista é o Lindenberg Faria. Pessoal, quero falar com o superintendente da Polícia Federal. Acho assim, na vida tem aqueles que tem mais vontade de esclarecer. Eu tenho certeza que quem tem mais vontade de esclarecer quem é esse Chama ali, ó, indivíduo, tem que chamar ali, ó. Companheiro, tudo bem? Entrou. saiu de lá e veio até aqui. Tem a foto pra gente mostrar aqui ao vivo? Tem a foto aí, vamos achar a foto dele, Leise. Cadê? Mostra ao vivo pra gente. Superintendente da Polícia Ó Federal. a foto aqui ao vivo, ó. Eu sei. Manuela. Que vai A foto aqui ao vivo. Né? Tu faria pela vez. Mostra aqui. Entendeu ele? Entendeu? Isso aqui? É óbvio que ele sabia Qual? que ia voltar. Esse aqui é ele. Esse aí. Esse aqui é ele. Tá aqui, deixa eu pegar uma foto melhor. Esse aqui é ele. Aqui, ó. Põe na sombra pra gente. Reproduzir a foto do celular aí pra gente. Ó, a Polícia Federal. Na verdade, são dois fatos. Só que a gente tem que tratar com seriedade o sério. O sério é que ele foi lá nos agredir e voltou pra cá. Então ele sabia que ia voltar. Vamos ter intendente. Deputado Paulo Pimenta, senador Lindenberg, deputada Manuela, senador Lindenberg. Pimenta, vem pra cá, Pimenta. Pimenta, Manuela. Manuela. Pimenta. Dá um carregador aí, você pode ter mais um. Do seu celular. Leva. Quer dar o meu celular? Não, esse aqui. uma imagem anterior à entrevista. Será que pode entrar? Tá ao vivo. Fecha o ao vivo aí, Pimenta. Pimenta tá ao vivo. Aqui, ó. A gente pegou bem de fundo, antes Nada da entrevista. como um bom repórter. Antes da entrevista, Só que eu quero que tu confirmasse pra nós. Que é ele. se Eu é tenho ele. ali na foto. Eu posso te dar a foto dele me abraçando e dele. Esse mesmo. Esse mesmo. É esse mesmo. Ó, checa com ele. Ele tem tava vídeo conversando dele com a polícia conversando com a polícia antes A de ir. gente, antes da entrevista, aparentemente, a gente precisa confirmar Olha, melhor. olha Manuela, E é esse aqui. Manuela, a gente tem que levar a foto dele lá. Vocês vão tentar falar com quem? Mostrar essa Não, esse foto aqui é desse só um manifestante. antes dele ir a mim, ele falando com a Ei, Manuela, polícia. temos que levar a foto dele. Tem alguém que levar a foto dele. Não, a assessora da Manuela. Não, mas ela tem que levar a foto pra mostrar pro superintendente. Aqui, é só mandar pelo zap dela. Meu, põe o teu crédito, ó, pra gente botar o que ele tá falando, que é o mais importante, Cris. É quem ele é, mas ele tem a imagem antes dele ir lá me provocar, conversando com a polícia, o que confirma o que eu tô dizendo, a gravidade do episódio. Tá, eu só quero que você justifique aí que o senhor vai acabar Vou chegar comigo. pra sair daqui agora, entendeu? E eu vou te dando notícia pro WhatsApp. Vamos fazer. Só guardar um pouquinho. Nós já estamos aqui dentro da... Mas avisa o pessoal da reunião mais ou menos. Só fica na sombra aqui. Vocês saberem, eu sou uma pessoa muito serena. Eu aguento a agressão desses caras, até minha filha de 2 meses já apanhou. Aqui, Manuela, Lindbergh. Nós já estamos aqui dentro da... Nós já estamos aqui dentro do prédio da Superintendência da Polícia Federal. Que loucura. Deputada Manuela. Aconteceu um fato novo, Pimenta, posso contar? Que eu acho que é o mais relevante. Eu quero falar sobre isso porque é o mais relevante ali. Um jornalista da Band, que eu conheço, que foi meu colega de faculdade, conseguiu a imagem deles, da câmera deles, antes de eu conceder a entrevista para eles e, portanto, antes deles me agredirem, né, dele conversando com policiais, já vai entrar no ar na Band. Então a gente tem a foto dele e tem a foto dele antes de me agredir, conversando com os policiais. Portanto, pessoal, para vocês entenderem, né? Um cidadão saiu de dentro aqui do prédio da Polícia Federal e foi lá, né, nos hostilizar no ato, a deputada Manuela. Posteriormente, essa pessoa retornou aqui para dentro da Polícia Federal. E nós temos as imagens deles conversando com a polícia antes e depois. Passou por isso, né? Perguntou se podia tirar foto, acho que foi isso, e tirou. Depois foi em direção a... A gente vai poder saber porque dá para fazer leitura labial dele na Band. Toda a filmagem. Muito bem. Então, em seguida, ele parece que foi tirar uma foto com a senhora. Certo? Não foi tirar uma foto Mas supostamente... E aí depois ele saiu escoltado por uma policial. Isso, e um daí o que policial aconteceu? Diversos policiais que estavam ali presenciaram a situação e nenhum deles constatou uma questão de criminal ou de contravenção, certo? Porque eles não me ouviram, né? Eles saíram escoltando a ele. Então, mas a o que agredida, acontece é que... como sempre, no Brasil, a mulher agredida não é ouvida. Nós temos duas situações distintas. A primeira é a que envolve a senhora,
desse relato que a senhora está fazendo, porém que foi presenciado por policiais e nenhum deles constatou uma situação de crime ou a minha contravenção. situação, eu abro mão do debate sobre a minha em particular para identificá-lo e saber, porque eu quero saber quem ele é. Então vamos entrar agora na segunda parte, na parte em que ele estava ali dentro. Isso. Então os policiais fizeram com que ele não estivesse ali mais naquele local, retiraram ele do local sem porque ele não poderia estar. Né? Então, mas sem me ouvir e sem houve, identificá-lo. Eles não sabe o constataram processo. crime. É que eles... Muito bem. Isso é o que eu estou relatando, eu não posso mudar Ótimo, a respeito disso. Nós gostaríamos de saber quem é ele. Então, se houve... Eles não identificaram. Vocês não identificaram porque abraçar uma deputada e não é normal. Não, mas os policiais, eu não estava presente. Ocorrendo crime ou não, nós gostaríamos de saber quem é ele. Ele abraçou uma deputada. Bolsonaro ele tentou apanhar. Entendeu? Isso aqui, isso aí. Então talvez questões de lixo, voz, ou questão de olfato, exatamente como aconteceu, mas da distância que os policiais estavam, como eles estavam visualizando a situação, eles não constataram uma situação de crime ou contravenção. Mas tinha que ter escutado ela, entendeu? O policial não pode fazer isso. Mas ali, assim, era uma situação que a senhora estava dando uma entrevista. Eu já estou mais tranquila. Tem a imagem da pessoa. Porque tem a imagem da pessoa conversando com vocês, dá para ver a boca, dá para fazer leitura labial e a gente tem a foto dele depois comigo. Então a gente vai identificá-lo. Estou tentando falar para vocês que a gravidade disso, que o interesse maior identificar é o de vocês. Porque eu posso deduzir querer qualquer pessoa. Então a Polícia Federal, vocês têm que ter esse interesse. Então, a agressão comigo, eu estou acostumada. Um detalhe, ele não saiu daqui ainda. Portanto, ele está aqui dentro. Ele saiu. Saiu por aonde? Ele já saiu pelo bloqueio aqui de baixo. Então vocês autorizaram que ele saísse? Autorizaram que ele saísse sem me ouvir. Autorizaram que ele saísse sem identificar. Não é o processo. Justamente não foi preso porque não houve crime. Como não Vocês houve? não ouviram a vítima. Como não houve? Padrão. Desculpa. O cara pega o deputado e grita, chupa. Mas na presença dos policiais, eles não constataram nada. Por isso Você tinha que ter escutado ela. Olha só, senhores. Aquela situação é uma situação complexa, porque havia várias pessoas ali conversando, repórteres, várias pessoas tratando sobre esse assunto. Era difícil ouvir a pessoa. Até mim, depois dos Então ali a gente teve que tomar essa atitude, porque como não foi constatado o fato, como não foi constatado Tenente, sei que o senhor contravenção... está coordenando a operação e está tentando manter os ânimos tranquilos, e o senhor está certo, a gente também está. O que eu quero lhe propor, acho que entre nós, como vocês já liberaram o cara que me agrediu, vocês não quiseram me ouvir, já está encerrado. Então, eu vou agora a minha preocupação existem eu vou filmagens buscar, da situação que o senhor pode buscar junto à Polícia Civil. Não, nós temos a Tenente, nós temos a filmagem, nós temos as imagens. O que nós achamos incompreensível que não tenha sido identificado. Eu só posso falar daquilo que eu vi. Eu estava andando pelas imediações para fazer um levantamento dos quantitativos de pessoas, e quando eu cheguei me repassaram isso. Então eu tomo essas informações como verdadeiras e esse é o relato que eu estou fazendo. Mas mesmo assim, uma pessoa sair de dentro da Polícia Federal, passar pela barreira policial e voltar... Tem situações que estão resolvidas. O nosso interesse é conversar com a Superintendência da Polícia Federal para mostrar que as pessoas entram, circulam, vão ao acampamento, agridem e não acontece nada. Que a gente precisa da identificação deles, me perdoe. As pessoas estão entrando aqui porque tem que resolver assuntos junto à Polícia Federal. Para lá não. Porque eu não pude vir para cá antes de me identificar como deputada. Certo? As pessoas que vêm para cá, elas estão entrando por vários pontos. Os seus soldados e as suas soldadas, eles estão certos. Com documentos eles que pediram para que a gente se identificasse. Ok. Não é o caso de cá para lá. O senhor concorda? Aqui é diferente porque existem várias pessoas ali. A gente não pode permitir que isso aconteça de uma forma... E aí houve um incidente e ao invés de vocês fazerem, como já fizeram muitas vezes comigo, quando eu era militante, com um monte de gente, dizer, vamos esperar acalmar, vamos deixar dentro da viatura. Vocês não dizem que viatura não humilha? Deixa ali, vamos ouvir. Não, vocês liberaram. Então eu tenho o direito de pensar qualquer coisa. Veja só. Os policiais que estavam presentes relataram que não eles falharam. foi constatado. E eu estou lhe informando uma outra coisa. Eles falharam. Ou contravenção, certo? Eles falharam. Então, se nós tivéssemos essa pessoa sem a ocorrência de crime, nós estaríamos é que foi diferente, deixa eu lhe explicar. Nós não podemos deter a pessoa para averiguação. Eu quero só lhe... eu sei, essa figura não existe mais, mas também não existe a figura de escoltar alguém que foi me agredir e não ouvir a vítima. Veja só, essa Faz pessoa... muitos anos que a gente tenta fazer. Satisfeita. Muito obrigada. Mas eu posso só finalizar assim, dizendo qual é a providência que pode ser tomada? A senhora com certeza vai buscar a Polícia Civil para que o fato seja apurado, investigado. É que eu estou pouco preocupada. Se era uma pessoa que veio na Polícia Federal, provavelmente o delegado vai informar quem são as pessoas que viram aqui. Eu faço BOs dessas pessoas o dia inteiro, eu não estou preocupada comigo. Mas, assim, eu não estou preocupada, eu estou preocupada com o presidente Lula. O senhor entendeu? Porque quem ele é? Ele é um agente? Eu não sei, gente. Vocês têm que me ajudar a esclarecer. Eu estou preocupado com o que aconteça aqui. Eu sei, como eu. Realmente, pessoal, é uma situação
fazer isso, porque isso foi um absurdo, mas o mais grave para a gente, e a preocupação dela, a minha, do deputado Paulo Pimenta, nós como somos parlamentares, nós entramos aqui no prédio da superintendência e queremos falar com o delegado, né? Por quê? Porque a nossa preocupação maior aqui é com a segurança do presidente Lula. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Trabalha aqui? Trabalha aqui? É agente? É agente? É carcereiro? É carcereiro? Ou não trabalha? Estava vindo aqui tirar passaporte? Porque nós temos preocupação com a segurança do presidente Lula, com a comida que ele come, com a água que ele bebe. E esse fato nos alarma muito, entendeu? É por isso que nós estamos aqui agora. Nós estamos dentro do prédio da Polícia Federal, onde Lula está preso. Nós queremos falar com o delegado, porque isso aqui merece uma investigação. Se for um funcionário da Polícia Federal ou não, isso tem que ser esclarecido. É muito grave. Então nós estamos, eu e o deputado Paulo Pimenta, junto aqui com a nossa brava deputada Manuela Dávila, que veio aqui trazer o apoio ao presidente Lula. Não tenho certeza que voltaria para o lado de cá? Ele ia, né? Veja só, nós não permitiríamos que ele saísse por outro lado, né? Mas... Porque Mas eu quero dizer que, né? Só, é a prova de que ele sabia que ia voltar para cá. A melhor solução. Porque... Tá tudo certo, tenente. A gente vai agora dar o desdobramento disso, que já não é para o senhor. Procurar o nosso advogado. Eu só posso falar daquilo que eu... Serenidade. São dois temas, né? Assim, primeiro, vocês têm imagens, ainda bem que estavam aqui cobrindo na hora. Antes de eu conceder a entrevista para vocês, ele estava aqui conversando com os policiais. Então a polícia permitiu que ele ultrapassasse a barreira policial e se dirigisse lá, o que não poderia ser um procedimento padrão. Então, de qualquer forma, há um procedimento falho. Como é que alguém entra, provoca e é escoltado para sair? Essa pessoa tinha muita certeza de que ela sairia escoltada, porque ninguém vai numa manifestação contrária à sua, todo mundo que está ouvindo sabe que é o óbvio, fazer uma provocação sem ter certeza que estava segura para voltar de onde tinha vindo. Mas a segunda questão, que é importante, não é tentar resumir a agressão que ele fez a mim, né? Como se esse fosse o tema, como diz o tenente, formaliza a agressão. Não, meu problema é que eu quero saber quem é o agressor. Como é que o agressor tem trânsito livre, entra na PF, diante de uma situação concreta que a gente tem, por exemplo, Torre, que trouxe o presidente ontem para cá, dizendo que deveriam jogá-lo do avião, como faziam os militares argentinos com seus presos políticos, ao fim e ao cabo dando tratamento de preso político, é o que ele é. Mas está confirmado esse áudio? Claro, a FAB já confirmou, a Força Aérea Brasileira confirmou. Agora, ele sai e volta escoltado pela polícia, ou seja, quem está garantindo a integridade? Eu acho que o superintendente da Polícia Federal tem muita pressa em usar a sua inteligência, né, a inteligência para identificar. Para nós ficarmos tranquilos, nós temos que saber quem ele é e por que ele estava aqui e por que saiu escoltado pela polícia. Com quem vocês conversaram ali dentro? Com quem vocês conversaram ali? Nós vamos formalizar. Vamos formalizar. Nós conversamos com isso agora e nós vamos fazer a nossa parte, que é tentar fazer o trabalho que a PF parece não estar interessada em fazer, identificar quem é ele. Com quem vocês conversaram ali dentro? Deputada, você lembra o que ele... Não. Você lembra o que ele me falou, deputada? Gente, o que ele falou foram os factóides, não é importante o que ele me falou. O importante é que nenhum homem tem o direito de tocar no meu corpo e ouvir de um policial que não constatou agressão, porque, claro, não estão acostumados, uma parte, a ouvir as vítimas, liberou e escoltou o agressor e não a vítima. Sim. É um procedimento que, infelizmente, às vezes é o padrão com as mulheres, né? Não é uma surpresa para mim, mas não é isso que é o importante. O importante é... Óbvio que ele citou, mas o problema não é essa provocação babaca. Eu quero saber como é que o provocador entrou e saiu da PF. Não transformem isso na agressão a mim. O fato não é a agressão agora. A agressão a mim trata depois. Ele entrar na sede da Polícia Federal? É o agressor. Ele entrou na sede da Polícia Federal? O agressor. Por que ele entra e sai daqui a hora que ele quer e nós não? Quem é ele? Mas não foi no bloqueio da Polícia Militar e não na sede da Polícia Federal? As imagens da tua emissora concorrente registram
ele conversando com os policiais antes de se deslocar até mim. Eu posso deduzir qualquer conversa, ou esclarecem, ou vai caber a minha interpretação do fato. Foi lá, falou com a polícia, se dirigiu a mim, depois voltou escoltado por ela. Deputado, o que vocês vão fazer agora? Eu vou tentar identificar quem ele é. Nós vamos formalizar juridicamente a denúncia. Deixa eu falar só uma coisa aqui. A preocupação que a gente tem também, e a preocupação da Manuela aqui, é também com a segurança do presidente Lula. É só essa. A gente está preocupado que ele está comendo, que ele bebe. Então o que a gente quer saber e quer descartar a possibilidade de que seja alguém que trabalha aqui dentro. É isso, gente. Essa é a maior preocupação. Porque se for alguém que trabalha aqui dentro, é muito grave. Então é importante reconhecer por isso. E a Polícia Federal tem que entrar nessa investigação, tem que saber quem é essa pessoa. Que o fato não é agressão contra mim. O fato é o agressor sair daqui e lá me agredir e voltar pra cá. A agressão contra mim a gente resolve em outro momento, juridicamente, identificando. Essa é outra coisa, né? Eu quero saber quem ele é para proteção do presidente Lula. Você tem certeza que ele entrou na sede da Polícia Federal? Você chega na dele, A preocupação é com o presidente Lula. Vem cá, óbvio, a nossa preocupação é com o presidente Lula. Ontem sugeriram jogar ele no avião, como faziam os ditadores argentinos com seus presos políticos. Hoje um provocador sai lá, defende um fascista e volta escoltado. A gente tem que ter atenção com o que está acontecendo. E eu repito, a obrigação e, aliás, o interesse de esclarecer deve ser da Polícia Federal. Vocês conseguiram falar com a Polícia Federal? Alguém recebeu você lá dentro? Não. Manuela, nós estamos ao vivo aqui pro pessoal que está no acampamento Lula Livre, pela página do Brasil de Fato. Passa um recado pro pessoal que está preocupado. Ô, gente, o que eu quero falar para vocês é para vocês, em primeiro lugar, não darem bola para um provocador desses. Nós somos a turma que está ali, que vai ficar ali. Não nos interessa cair nesses provocadores medíocres, sem nenhuma capacidade de diálogo, sem ter nenhuma preocupação com o Brasil e com o nosso povo. Deixem os provocadores no lugar deles. Façam a gentileza, façam aquilo que a polícia fez aqui no Paraná. Os escoltem para sair depois de fotografarem e garantirem a nossa segurança. Nós não podemos cair nessas provocações porque a nossa preocupação ela é a segurança do presidente Lula. Então não caiam nelas, né? Não entrem nesse clima que é o que eles querem, porque eles querem que dê briga para o acampamento ser impedido e nós não vamos sair daqui, né? Então não caiam. Ajudem, tranquilizem, mentalizem, pensem que vocês são pessoas melhores, mais resolvidas do que eles e ajudem eles a ir embora e encontrar o caminho da luz. Deputado, né? Mas mantenham a preocupação. Você pode identificar o rapaz? É esse aqui. Esse. Aliás, não é a tua. Ele foi... Não, essa camiseta é a minha, meu querido, é a minha bolsa que eu estou redundante, a bolsa está na frente dele. Foi esse rapaz? Ele não está com essa camiseta. Sim, eu já te identifiquei. Sim, tu é o autor da imagem. Eu queria que a senhora mostrasse aqui, ó. Ele vai aparecer no canto da imagem. É isso mesmo, ó, eu estou dando a entrevista antes de tudo acontecer. Ele vai aparecer tudo nesse tranquilo, canto aqui. Nossa turma tranquila, a polícia tranquila. O que acontece? Olha lá. Vamos botar isso aqui de novo. Aparece ele conversando Aqui, com a ó, polícia. tá vendo ali? Olha ali, ó. É ele ali? Tranquilamente, conversando. Depois, assim como ele veio tranquilamente, ele voltou tranquilamente. Eu ainda ouvi que não aconteceu nada, por isso que liberaram ele. Eu quero saber se foi liberado. Pessoa, deputado. A gente precisa saber se essa pessoa trabalha aí dentro. Se minha trabalhar parte, aí dentro é muito grave. Minha parte é a de menos, só nos interessa saber se ele está lá dentro ou não. Porque a quem segurança do agredir presidente pode Lula. estar ameaçando o presidente Lula lá dentro. Nós estamos com preocupação que ele está comendo, que está bebendo. Se essa pessoa trabalha lá, por isso que a Polícia Federal tem que apurar isso direito. Identificar essa pessoa. A preocupação da Manuela aqui é com a segurança do presidente Lula. Ninguém está preocupado com o provocador, gente, comigo. Estão preocupados com ele se ele está lá dentro provocando. Né? Ele pode estar cuidando do presidente Lula lá dentro com essa postura. Bom, vocês já escutaram agora Manuela Dávila e Lindeberg Farias falando sobre a provocação e a volta deles. Eles estavam ali dentro da Polícia Federal, não identificaram quem era a pessoa, a polícia não identificou, mas Manuela conversou com outro jornalista que filmou a situação toda e aí ela apontou, né, é essa pessoa, ela identificou o rosto de quem era. Vocês podem acompanhar aqui também, então, as pessoas que estão no acampamento. A Manuela
Manuela Dávila passou um recado aqui para a gente do Brasil de Fato, ao pessoal que está no acampamento Lula Livre, falando para não cair nas provocações que vão vir do outro lado e falando da necessidade de identificar urgentemente quem foi essa pessoa, com receio de que seja alguém da própria Polícia Federal, o que colocaria em risco a integridade do ex-presidente Lula. Ô, gente, deixa eu... Não precisa no som. Eu sei que você vai lá. Segura o Lindenberg lá, porque ele vai ter que ir comigo fazer um negócio. Já tá lá embaixo. Ô, Lindenberg! Ó, é só pra tranquilizar vocês. Eu quero só... Alguém corre lá e segura dos nossos. 1 minuto. Olha só pra... Depois vocês... Não, depois vocês passem pra galera. Não aconteceu nada comigo, é um provocador desse que a gente tá acostumado. Vocês têm que manter a cabeça fria. Esses caras querem vir pra cá provocar, pra tirarem o acampamento. Não, se vier o cara, façam que nem a polícia fez com ele. Ô, meu amigo, vai pra casa, vai tentar te resolver, vai buscar o caminho da luz, vai sair, tentar namorar, né? Porque tá mal. Não caiam na provocação. O nosso problema não é esse. Nosso problema é que ele voltou para a PF e a gente quer saber quem ele é, porque a gente tem que estar muito atento e vigilante com relação à segurança do presidente Lula, tá bom? Fiquem tranquilos, eu vou dar conta disso, da minha filha que tá ali fora também. Da polícia, da coisa. Falou, Manu, se cuida. Colorado, eu tive até com um gremista hoje, cara. Bom, vocês puderam acompanhar então novamente o relato de Manuela Dávila, da Manuela Dávila, que está então aqui saindo do acampamento Lula Livre. Lembrando para quem começou a acompanhar a transmissão um pouco depois, que o que aconteceu foi o seguinte: Manuela estava aqui no acampamento dando uma entrevista para vários repórteres da imprensa, e aí passou um homem, um provocador, e fez uma provocação para ela, mas esse homem veio da direção de tal prédio da Polícia Federal e depois foi escoltado por policiais para aquela mesma direção. Então o que a Manuela aponta é que não é a questão da ofensa a ela, mas a questão de quem é esse homem, porque podem inclusive desconfiar que esse homem é alguém da própria Polícia Federal e que, portanto, estaria em risco a integridade do ex-presidente Lula. Bom, a Manuela então está seguindo agora para o carro, ela vai embora do acampamento aqui e a gente vai seguindo a transmissão, mostrando um pouco de como está o clima aqui no acampamento Lula Livre, que está a cerca de 1 quadra da Polícia Federal. Como vocês podem ver, tem bastante barraca, porque o pessoal está realmente acampado aqui. Tem uma fila agora para o horário do almoço, foi instalada uma cozinha, as pessoas estão comendo. A informação que a gente tem é que vieram ônibus de vários lugares do país, vários ônibus, várias pessoas assentadas na reforma agrária, de acampamentos, e também tem estudantes, sindicalistas e a população de modo geral que está vindo aqui para prestar apoio ao acampamento, né, que tenha essa perspectiva de durar até Lula ser liberado. Então vocês podem ver aqui também que a gente estava falando que tem uma área isolada, tem aqui esse cordão de isolamento feito pelas pessoas do MST, que é um cordão de isolamento que a polícia não deixa passar para lá. Então a Manuela Dávila estava aqui perto, chegou um homem que veio daquele lado, então ali no fundo a gente vê a sede da Polícia Federal, fez a provocação e voltou para lá. Até agora, repetindo, não tem informações de quem é esse homem. A Manuela conseguiu uma imagem dele, identificou quem é esse homem, mas a polícia não identificou. Ela falou que eles vão tomar todas as providências possíveis para descobrir quem é essa pessoa, descobrir se ela é ou não alguém da Polícia Federal e para deixar, né, o presidente Lula, para garantir a integridade do ex-presidente Lula. A gente pode ver aqui então esse cordão de isolamento dessa área aqui. As pessoas que estão no acampamento Lula Livre não passam, elas ficam daqui para as outras quadras, por conta inclusive do interdito proibitório, né, que a Polícia Federal então proíbe que as pessoas passem para aquele lado. Porém, essa pessoa que veio agredir, Manuela Dávila, veio do outro lado e voltou para lá escoltado pela polícia.
Vocês podem perceber aqui que é um acampamento organizado, então tem as barracas da comida, tem a parte que é do pessoal da organização, tem a parte da saúde. É um acampamento que foi montado no sábado pela manhã e que segue cada vez mais, vindo mais gente, mais ônibus, somando aqui no acampamento. Antes a gente estava com a transmissão ao vivo da fala da Manuela Dávila, do Lindenberg, do Paulo Pimenta. E aí naquele mesmo instante vieram vários outros ônibus que estavam chegando. Então a gente vê que há um constante movimento aqui no acampamento e que as pessoas estão vindo de outros estados e aqui mesmo da região do Paraná para compor o acampamento Lula Livre, que tem essa previsão, essa perspectiva de ficar aqui até Lula ser liberado. Eles estão esperando a gente, inclusive. Eu fui ameaçado naquela descida do ônibus ali. Ele falou, já vai pra lá, filha da puta. É que eu saí do banheiro, quando eu vi, eu tava com a camiseta vermelha. Ele me identificou, acho que pela Desculpa, quem é o senhor? A gente está fazendo transmissão ao vivo aqui pela página do Brasil de Fato. Meu nome é José Carlos Canella. E o que o senhor tem para relatar? É o seguinte, eu desci da parada do ônibus ali um pouquinho antes do terminal final da Santa Cândida e um cidadão me falou o seguinte, já vai pra lá, filha da puta. Eu falei, não, eu vou para lá sim, agora eu não sei se é a minha ou a tua mãe que é isso aí, né? Porque eu não estou te agredindo, né? Infelizmente, eu acho que se a companheirada aqui pudesse também dar uma verificada, infelizmente tem gente infiltrada nos terminais, perto daqui do evento, ameaçando a gente que, às vezes por imprudência, a gente veio caracterizado, né? Mas está perigoso até nesse sentido, né? E depois eles vêm clamar por democracia para a gente, né? O senhor está sentindo, então, uma hostilidade das outras pessoas que moram aqui em Curitiba? Ah, com certeza, né? Eu sempre respeitei, inclusive, divergências ao meu candidato, que é o Lula, sempre foi. Agora, o mesmo tratamento não estou vendo por parte das pessoas que alardeiam e se dizem, né, que estão exercitando a democracia. Eu estou me sentindo ameaçado, sim. O senhor está aqui no acampamento, o senhor já tinha vindo antes? Não, eu moro em Curitiba, eu só venho aqui para me infiltrar junto com a companheirada. Sempre fui, tenho uma militância de mais de 20, 30 anos, né? Já fui presidente do diretório do PT de Cianorte, né? Mas nem lá eu sofri qualquer ameaça, coisa que eu sofri aqui, né? Infelizmente, se eles não têm consciência e estão atrás de um candidato que até um ano atrás nem era conhecido, ninguém falava, quem é que conhecia o Porcanaro? Né? Quem é que conhecia? O nosso não. O nosso todo mundo, até quem gosta ou quem não gosta, ele foi uma liderança criada, que veio de baixo para cima. Ele não precisou de Globo nem coisa nenhuma para chegar onde chegou. E por isso mesmo, por ele chegar até onde ele chegou, é que estão tirando o direito dele, legítimo, de ser presidente da República. O senhor estava aqui no sábado à noite? Não estava, mas vi pelo YouTube as atrocidades que foram feitas aí com senhoras, com crianças, né? Vi a fala do Lindenberg, né? E confio de que os ataques só para o nosso lado, quer dizer, as forças de segurança não atacavam, não adomoçavam o outro lado que estava com bandeira nas costas, cujos, alguns deles, nem o hino nacional eles sabem cantar e ostentam a bandeira brasileira nas costas. Perfeito. Muito obrigada, então. Bom, a gente foi então solicitado por um senhor aqui para descrever mais um caso de hostilidade que ele sofreu quando estava vindo aqui em direção ao acampamento. Alguma outra pessoa também não identificada veio manifestar um repúdio a ele, né? Veio xingá-lo, veio ofendê-lo. A gente estava comentando agora também que aqui no Paraná, aqui em Curitiba, o acampamento surgiu no sábado pela manhã e no sábado à noite. Então, quando o ex-presidente estava chegando à sede da Polícia Federal, os manifestantes estavam desde manhã numa vigília pacífica, com muita gente reunida. Quando Lula chegou, o helicóptero de Lula chegou, começou um bombardeio. A gente tem informação de que a primeira bomba partiu da Polícia Federal, e aí depois disso tiveram várias bombas, foi uma repressão muito violenta, muito grave, muita gente ferida, entre elas 4 crianças.
foi uma cena de barbárie e sem nenhuma justificativa, né? A gente estava fazendo a transmissão ao vivo pela página do Brasil de Fato também. Quem acompanhou pôde ver qual foi a ação da polícia, a ação violenta da polícia contra os manifestantes. E lembrando que do outro lado, naquele dia, no sábado à noite, além dos manifestantes a favor do presidente Lula, do outro lado tinha um grupo de manifestantes contra o presidente Lula, que estavam soltando fogos de artifício quando o Lula estava chegando, que colocaria em risco, né, o voo do ex-presidente. Mas contra esses outros manifestantes não houve nenhum tipo de repressão. A repressão veio toda para o lado de quem estava apoiando o ex-presidente Lula. E foi uma repressão violenta. Tem gente que está até agora saindo do hospital, né, com graves ferimentos disso. Agora a gente percebe que está um clima tranquilo aqui no acampamento Lula Livre. As pessoas estão almoçando, estão sentadas, descansando um pouquinho. Está um sol forte também em Curitiba hoje. E tem várias tendas, tem inclusive um brechó aqui montado. E tem as cozinhas. Enfim, o pessoal está se organizando para vir para cá e para permanecer aqui nesse acampamento o tempo que for necessário até que o ex-presidente Lula seja solto. Bom, lembrando também que, então, o acampamento começou no sábado pela manhã com uma vigília, né? Seguiu à noite, quando teve uma repressão violenta da polícia para os manifestantes que estavam apoiando o ex-presidente Lula. E aí, no domingo pela manhã, começou efetivamente o acampamento, com alguns ônibus do MST chegando de várias regiões do estado e de outros estados além do Paraná. Vocês podem ver aqui também que, pela imagem, tem um cordão, né? Tem um pequeno isolamento da polícia para isolar essa área onde está o acampamento. Então, no domingo, ontem, seguiu com o show da cantora Ana Canhas, tiveram falas da Gleisi Hoffmann, as pessoas estão vindo aqui no acampamento prestar apoio, prestar solidariedade. Não é todo mundo que pode ficar o dia inteiro, mas muita gente vem dar esse apoio, depois vai para o trabalho e volta para cá. A gente tem muitas pessoas, muitos trabalhadores rurais que estão conseguindo estar aqui, estão garantindo a presença deles por mais tempo. Então, conseguindo dormir aqui, fazer parte desse acampamento. Vocês escutaram também nas falas anteriores que a Manuela Dávila, o Lindenberg, está todo mundo convocando as pessoas que podem a virem a fazer parte do acampamento Lula Livre aqui em Curitiba, que está a cerca de uma quadra da sede da Polícia Federal. A gente vai acompanhando então aqui a estrutura montada para o acampamento Lula Livre. Vocês podem ver, tem várias barracas, lonas, tem a cozinha com fogão, as pessoas estão almoçando, está no horário de almoço distribuído para quem está aqui fazendo parte do acampamento. Bom, para você então que começou a acompanhar agora a transmissão ao vivo na página do Brasil de Fato, a gente filmou o momento em que Manuela Dávila estava dentro da Polícia Federal, porque para relatar, para tentar descobrir a seguinte situação. A Manuela Dávila estava aqui no acampamento Lula Livre, em Curitiba, fazendo uma fala em apoio ao pessoal que está aqui acampado e que vai ficar aqui até o presidente ser liberado. E aí tem essa parte aqui que é um cordão de isolamento, né? Então as pessoas que estão no acampamento não podem ultrapassar para aquele lado. Lá atrás está a Polícia Federal.
e a Manuela estava dando uma entrevista para a imprensa quando chegou um homem insultando ela, e esse homem veio daquele lado de lá, né, que é o lado onde está a Polícia Federal. E aí depois ele insultou ela e voltou escoltado pela polícia para lá. A Manuela e o Lindenberg Farias também foram lá dentro para tentar conversar com o comandante, descobrir quem é esse homem. A Manuela reafirmou várias vezes que se não souber, né, que se esse homem não for identificado, ela pode inclusive pensar que esse homem é da Polícia Federal, né? Essa suspeita de que essa pessoa é da Polícia Federal porque veio e voltou do lado de lá. Então isso colocaria em risco a integridade do ex-presidente Lula, inclusive, além de todas as pessoas que estão aqui no acampamento. Eles foram até lá tentar conversar, voltaram sem nenhuma grande novidade, né? Ou seja, não identificaram quem são essas pessoas. Eles falaram que vão tentar tomar todas as medidas judiciais para identificar quem é essa pessoa. Inclusive, um jornalista que estava filmando ao vivo para a televisão fez a imagem desse homem. A Manuela, na hora, já identificou que é ele mesmo. Então, não devem ter dificuldades para entender quem é essa pessoa. Eles já deixaram o acampamento agora, Manuela Dávila, Lindenberg Farias e Paulo Pimenta. E agora a gente está acompanhando aqui como é que está a rotina dentro do acampamento. As pessoas estão aqui no momento de almoço e devem seguir aqui, então, em vigília até Lula ser liberado. A gente está acompanhando, então, ao vivo, aqui pela página do Brasil de Fato, como está o clima no acampamento Lula Livre, que foi montado no sábado pela manhã, próximo à Polícia Federal. A gente consegue ver ali no fundo, esse prédio que vocês estão vendo, é o prédio da Polícia Federal. Tem aqui um cordão de isolamento, então quem está aqui no acampamento não pode ultrapassar esse cordão. E a gente segue aqui com as imagens. As pessoas estão um pouquinho parado agora, porque as pessoas estão no momento de almoçar e de dar uma sentada, descansar um pouquinho. Estava um sol bem forte aqui em Curitiba até agora deu uma amenizada. Mas agora há pouco também a gente teve a fala, teve um ato político com falas. E então aconteceu, né, narrando de novo para quem começou a nos acompanhar depois, teve uma agressão à Manuela Dávila. A gente vai conversar aqui com a Neide. Você pode contar um pouquinho para a gente como é que foi essa agressão à Manuela Dávila, relatar como é que foi? Bom dia a todos que estão ouvindo pelo Brasil de Fato Paraná. Eu sou a Neide Cleia, eu sou da coordenação da Frente Brasil Popular. E nós estamos acompanhando o processo aqui. A Manuela Dávila estava dando uma coletiva de imprensa depois do ato político que aconteceu aqui no acampamento Lula Livre. E veio um apoiador do Bolsonaro, onde tentou tirar uma selfie com ela. E na sequência abraçou ela. E na sequência também começou a hostilizar a companheira Manuela. Na sequência, a Polícia Federal deu retaguarda, onde tirou o manifestante. E a dúvida dos deputados, do senador Lindenberg e também da Manuela Dávila é se esse rapaz está dentro do prédio da Polícia Federal, pela integridade mesmo do própria segurança do ex-presidente Lula, que está lá dentro. Então teve uma retaguarda e uma segurança por parte da Polícia Federal em retirar esse manifestante, e aí a dúvida é se ele está ou não dentro do prédio da Polícia Federal. Perfeito. Neide Cleia, eu queria que você falasse um pouquinho também de como está a organização aqui do acampamento, a perspectiva é ficar aqui até Lula ser solto, né? Como é que vocês estão se organizando e se mobilizando para estar aqui? Desde o dia que o presidente Lula chegou aqui em Curitiba, nós iniciamos uma vigília que se tornou o acampamento Lula Livre.
A nossa ideia é permanecer, então nós estamos organizando caravanas de diversos estados para estar vindo participar aqui. Já temos pessoas da Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Estamos organizando também delegações internacionais que querem apoiar e que vêm apoiar o presidente Lula. O acampamento é um acampamento permanente, então por isso que a gente convoca as organizações sociais, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, convoca que as pessoas que apoiam o presidente Lula venham para esse acampamento, forma de vigília. Nossos movimentos da Via Campesina, o MST, o MAB, o MPA, o Levante Popular da Juventude, a CUT, o PT, nós estamos numa vigília, mas nós também estamos acampados. Trouxemos os assentamentos da reforma agrária, nossa alimentação, estamos organizando aqui a equipe de segurança, equipe de limpeza, para tentar também criar um clima de acampamento mesmo, porque nós vamos permanecer aqui. Estamos também buscando fazer o diálogo com a população que mora aos redores aqui nesse bairro da Polícia Federal. Muitos estão aderindo ao nosso movimento, estão nos ajudando inclusive com água, com alimentos, fornecendo energia elétrica para as barracas da comunicação, para as barracas da secretaria. Então a gente está fazendo todo um esforço coletivo para estar organizando da melhor forma possível o acampamento Lula Livre, que não tem prazo para terminar. Nosso recado é, nós só vamos sair daqui quando o presidente Lula sair nos nossos braços e sair junto com o povo. Obrigada. E você estava aqui presente também no sábado à noite, quando houve aquele confronto com a polícia? Exato. No momento do confronto com a polícia, o comandante da Polícia Federal falou que os manifestantes jogaram bomba. Ao contrário, a bomba veio de dentro do prédio da Polícia Federal. Nós estávamos de forma pacífica, esperando e aguardando o helicóptero do presidente Lula chegar, no momento onde começou a retirada dos manifestantes. Nós estávamos do lado da Polícia Federal, sendo que na rua ao lado também estava acontecendo uma manifestação que era contra o presidente Lula, e nesse momento foi somente os manifestantes que eram favoráveis ao presidente Lula que foram prejudicados. Os fogos de artifício, os foguetes, as bombas estavam vindo do outro lado, e nós estávamos ali de forma pacífica, sendo que tinha um interdito proibitório, uma integração de posse, e nem tinha chegado às mãos da coordenação ainda, não teve o tempo hábil de nós organizar os nossos manifestantes que estão aqui em favor do presidente Lula. Teve uma forte truculência, estamos com muitas pessoas que foram machucadas, companheira que perdeu o dedo, que está com o nariz machucado, que teve o dedo amputado. Então nós estamos tentando fazer também o melhor possível e o diálogo com a Secretaria de Segurança Pública para ver como é que a gente organiza esse nosso acampamento de forma pacífica. Nós não queremos violência, nós estamos aqui no direito de manifestar, pela democracia, nesse período que o nosso país vive de retirada de direitos, e nós avaliamos que o direito de nós nos manifestar em defesa do presidente Lula é legítimo. E você pode explicar para quem está em casa e talvez não saiba o que é o interdito proibitório, como é que funciona, como é que está a negociação com a polícia para garantir a segurança do pessoal aqui? Desde o momento que iniciou o acampamento Lula Livre, a Polícia Federal entrou com um interdito proibitório para a retirada dos manifestantes. A maioria das ruas de Curitiba está dentro do interdito proibitório. Então nós estamos tentando negociar que onde está o acampamento Lula Livre, nesse momento, a gente consiga negociar no sentido de permanecer por aqui. Está tendo uma negociata de um comando nosso, junto com o comando da Polícia Federal e com a Secretaria-Geral Secretaria de Segurança Pública, onde estamos tentando buscar para a gente permanecer aqui. A gente não quer sair dos arredores da Polícia Federal, mesmo que venha várias propostas para que a gente acampe 3, 4, 5 quilômetros daqui aos arredores da Polícia Federal. Perfeito, obrigada. A gente ouviu então a Neude Cleca, da Frente Brasil Popular, responsável pela comunicação aqui do acampamento. A gente pode ver aqui então novamente o cordão de isolamento, né, feito pelas pessoas que estão no acampamento, organizado, né, pelas pessoas que estão aqui com o colete do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Lá ao fundo, como vocês podem ver, está a sede da Polícia Federal.
Vocês, então, que estão acompanhando a transmissão ao vivo do Brasil de Fato, podem ver aqui o pessoal no acampamento Lula Livre, que está a cerca de uma quadra da Polícia Federal aqui em Curitiba. Estão almoçando, as pessoas estão terminando de almoçar agora, né? Por isso que está um movimento, as pessoas estão mais sentadas, estão mais tranquilos agora nesse momento. Há poucos instantes atrás, quando a gente começou essa transmissão ao vivo, aconteceu um caso que foi bem grave, que a Manuela Dávila, pré-candidata à presidência pelo PCdoB, estava aqui no acampamento e tinha falado com as pessoas do acampamento, e logo depois ela deu uma coletiva de imprensa. Ao fim da coletiva de imprensa, veio um homem que veio então lá daquele lado, onde está esse cordão de isolamento, que é o lado da Polícia Federal. Ele veio, segundo o relato da Manuela, né, ele conversou então com os policiais e depois veio em direção a Manuela, e aí ele falou palavras agressivas a ela e voltou escoltado para a Polícia Federal. E, bom, então a Manuela e o senador Lindenberg foram até a Polícia Federal para identificar quem é essa pessoa, né? Suspeitando inclusive que seja alguém da própria Polícia Federal, que faça essa identificação, que vejam quem foi essa pessoa que entrou e saiu do lado de lá, que é o lado onde está a PF, e que faça essa identificação. No momento tinha um jornalista que estava filmando, então ele também, pelas filmagens, ele mostrou ali depois para Manuela Dávila, para ela identificar quem era. Ela já identificou a imagem, então falta apenas saber quem é essa pessoa, qual é o nome dela, qual que é a profissão dessa pessoa e se ela está ou não ligada à Polícia Federal, o que, de acordo com Manuela Dávila, seria um grande risco para a integridade física do ex-presidente Lula, que está lá dentro. A gente vai conversar agora com o Márcio Killer, que é secretário-geral da CUT do Paraná. Márcio, você estava acompanhando aqui o acampamento desde o começo? Não, infelizmente não, porque eu estava lá em São Bernardo do Campo, né? Fiquei até no sábado lá, a gente estava, além do evento que estava num congresso, e aí o congresso foi interrompido em função da notícia da prisão do presidente Lula, e todos os que estavam nesse congresso acabaram, né, se dirigindo para São Bernardo. Cheguei aqui na noite de ontem, depois que finalizou esse congresso, mas acompanhei, divulguei, ajudei inclusive a convocar e agora a reforçar o convite para que as pessoas, as entidades, né, que têm compromisso com a democracia, né, que têm compromisso de classe, venham para Curitiba, venham se somar conosco nesta grande demonstração de solidariedade ao presidente Lula, que não é só local, ela é estadual, nacional e internacional. Nós temos visto, né, que todas as pessoas que têm comprometimento com a democracia, todos se colocam frontalmente contra essa atitude arbitrária do juiz Sérgio Moro, e que nós consideramos que quando você é preso sem prova, é um crime político, né? Ou melhor, é uma prisão política. Ou seja, então nós consideramos que essa prisão do presidente Lula é uma prisão política, ele é um preso político, e as pessoas de bem que sofrem ameaça por causa dessa quebra da Constituição, que podem a qualquer momento também ser considerados presos políticos, têm que se somar na defesa da democracia. Por isso, convidamos a todas e todas que se organizem, conversem com suas entidades, seus sindicatos, suas entidades de classe e venham se somar a esse grande esforço de defesa da democracia que acontece de Curitiba para o mundo. Márcio, você pode contar para a gente, então, você falou que estava em São Bernardo, como é que estava o clima lá, como é que foi na sexta-feira e no sábado, especialmente? Conta um pouquinho para a gente. Então, lá assim que saiu a notícia, né, da ordem de que Lula tinha que se apresentar, começaram a chegar pessoas no sindicato, já começaram a fazer lives, então a gente que estava nesse evento acabou também acompanhando, o pessoal se dirigiu para lá e em pouco tempo dezenas de milhares de pessoas estavam na frente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. E isso só aumentou, mais pessoas chegando, tanto é que nós, quando nos deslocamos para lá, um trajeto que se demora geralmente 40 minutos para fazer, nós fizemos um trajeto em 3 horas para poder chegar lá, do tamanho do congestionamento que estava lá na frente do sindicato, né? Essa comoção, e quando o Lula com, né, as pessoas que ele estava dialogando resolve que ele ia se entregar, uma grande comoção dentro, lá na manifestação.
aos gritos de dezenas de milhares, como eu falei, dizendo não se entrega, não se entrega, porque sabiam que essa prisão é arbitrária, né? É claro, a gente tem que compreender os motivos da decisão do presidente Lula, mas se dependesse daquelas pessoas que estavam lá, né, das representantes de entidades que foram para lá, o presidente Lula não sairia do prédio São Bernardo do Campo, né? A resistência continuaria porque são defensores da democracia, muitos dos quais já viveram um regime de ditadura e sabem a dureza que é você tentar fazer política, tentar sobreviver num regime de exceção. Por isso não queriam que o presidente Lula saísse de lá, né? Mas assim, foi 3 dias ali, 2 dias na prática, né? Mas 3 dias que a gente viveu de um fervilhamento social emocionante, né? Que nos contagiou a todos, nos emocionou. E o Lula catalisou muito bem a sua frase, dizendo que agora nós somos as pernas deles, nós somos as ideias, né? E nós que vamos ter que percorrer o Brasil defendendo a democracia, defendendo os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras e defendendo o direito de Lula ser candidato a presidente da República, porque afinal de contas, se alguém tem que julgar o presidente Lula, os trabalhadores, as trabalhadoras, o povo nas urnas, eles que têm que fazer esse julgamento do presidente. Perfeito, obrigada. A gente escutou então o Márcio, que é da direção da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Ele estava relatando um pouquinho como foi lá em São Bernardo e agora está aqui no acampamento, né? No acampamento Lula Livre, que começou então, teve uma vigília que começou no sábado pela manhã e continuando, teve uma vigília aqui no sábado. E o acampamento segue com cada vez mais gente chegando, se somando ônibus de outros estados, de outras regiões aqui mesmo do Paraná. A gente pode ver que é um acampamento organizado, tem tendas, então está dividido a parte que é da saúde, a parte da alimentação, a parte para inclusive atender a imprensa, né? Tem vários representantes da imprensa nacional e internacional aqui no acampamento Lula Livre, hoje em Curitiba. A gente está acompanhando então o pessoal almoçando aqui as barracas, algumas pessoas se dirigindo aos ônibus, né? Lembrando que chegaram vários ônibus hoje também pela manhã. Então nós temos aqui várias barracas, ônibus, tem também uma ambulância, é um acampamento organizado, é um acampamento que surgiu então na manhã do sábado e que a perspectiva é que o acampamento siga até o ex-presidente Lula ser solto. Lembrando que o ex-presidente Lula está aqui a cerca de uma quadra do acampamento na Polícia Federal. Pede pra alguém fazer.
Oi, pode? Oi, olá. Por favor, se apresenta? Sou Wanda Santana, sou da Executiva Estadual do PT Paraná. Wanda, você está aqui desde o começo do acampamento? Sim, desde o começo. E você estava também junto no sábado à noite, quando teve aquela repressão violenta da polícia aqui no Paraná? Estava lá na grade, né, do portão da Polícia Federal. Nós fomos os primeiros a serem atingidos pela bomba. Wanda, você pode relatar um pouquinho pra gente como que foi esse dia? Bom, nós estávamos aguardando a vinda do helicóptero, né, trazendo o Lula. Daí quando chegou o helicóptero, nós todas olhando para o céu, cantando e chorando, com o celular direcionado para o helicóptero. Aí de repente escutamos um barulho de bomba, que a gente não sabia se era um rojão, fogos, o que era, mas era uma bomba. E assim, imediatamente um gás. Aí nós saímos correndo de lá, e mais bombas, aí bala de borracha e tal. A gente saiu correndo, só fizemos isso. Quando chegamos aqui onde nós estamos, nessa esquina, estava lotado de carro da PM, daquele batalhão de choque. E eles saíram das viaturas, todos armados e nos dispersando com toda aquela hostilidade. E foi isso, né? Foi isso. Aí pessoas chorando, machucadas. Né? Foi uma cena de terror, né? Foi uma violência extrema, um ato de repressão do tipo assim, vocês não têm nem o direito de chorar pelo Lula, saiam daqui, o que vocês estão fazendo aqui? Vão embora, sumam, ele está preso e ponto final. Só que esquecendo que nós somos sementes, né? E quiseram nos enterrar. E aí nesse momento começa uma resistência incrível, todo mundo voltou para cá, ocupamos a rua e estamos aqui até hoje. E Wanda, a gente tem informação que 4 crianças pelo menos ficaram feridas, que teve gente que teve que amputar uma parte um dedo do pé. Vocês têm um levantamento de quantas pessoas ficaram feridas? Falar um pouquinho da gravidade dessa ação truculenta e irresponsável da polícia? Nós não temos um levantamento exato, né? Porque muitas pessoas não procuraram atendimento, não nos deram retorno. Eu acredito que passou de 20 pessoas feridas, né? Porque umas tiveram apenas estilhaço, então não procuraram atendimento. E o gás, tem outras que tiveram náuseas, enfim. Eu penso que foram muito mais pessoas afetadas. Soubemos aí desse caso, infelizmente, dessa amputação. As crianças, né? Inclusive uma companheira nossa estava aqui com o seu bebê de colo, mais a sua menininha. Até está repercutindo uma foto dessa família, né, e pelas redes sociais, porque estávamos todo mundo acabando de fazer um culto ecumênico, cantando, né, com viola, sanfona. Então, assim, foi essa violência toda. E as pessoas estão se tratando agora. Nós temos agora um grupo de advogados que vai entrar com uma ação coletiva. Vamos fazer denúncia no Ministério Público, nos direitos humanos. Estamos encaminhando também uma sindicância para apurar as responsabilidades, né? Porque se foi da Polícia Federal, o que foi feito pela Polícia Militar do Paraná, eles têm que dar uma resposta, eles têm que provar o que eles estão dizendo aí de forma mentirosa na imprensa só para nos culpar. Nós não estamos fazendo tumulto nenhum aqui nas ruas, como eles estão pregando, né, a imprensa, a outra imprensa pregando. Nós estamos aqui na manifestação e na organização da nossa resistência. Queremos derrotar o golpe. E esse movimento está crescendo, ele é mundial e é a grande oportunidade nossa. Não é só pelo Lula que está ali preso, mas é por todos nós, por toda a nossa sociedade que nós estamos aqui. Nós vamos derrotar esse golpe. Acho que eu estou confiando que nós estamos chegando, estamos no caminho certo. A tal da bolha, acho que a gente já rompeu essa bolha. Ontem foi bem legal aqui, sabe, no acampamento. Muita gente que não é filiada a nenhum partido político, que nunca participou de nenhum movimento social está aqui. Então, eu acho que a gente está extrapolando. E eles queriam Lula aqui em Curitiba, não queriam? Então tá aí. A gente atendeu o pedido deles.
Wanda, você pode então contar um pouquinho como é que foi ontem? Teve o show da cantora Ana Canhas, teve bastante gente aqui fim da tarde. Conta pra gente como é que estava ontem aqui no acampamento Lula Livre. Ontem teve o show da Ana, que ela veio voluntariamente, fez um super show aqui, todo mundo participou. Os moradores aqui tiveram o privilégio, né, de ter um show de graça, puderam filmar, e até aquela senhora que mora aqui na casa aqui da esquina estava filmando o show e tal. Teve um ato político também muito importante e uma entrevista coletiva, né, com a imprensa que estava aqui, imprensa do Brasil todo. Aí depois o pessoal foi se acomodando, daí jantando e enfim, né? Foi isso, muita solidariedade, muitas pessoas se oferecendo com pouso, banho, trazendo água, e a gente pede que as pessoas continuem, tragam água, há muita necessidade de água, água em copo, água em garrafa, água em galão, isso é muito importante, porque isso já nos sustenta, e frutas também, as pessoas perguntam o que nós precisamos, né? E na sequência, nós devemos discutir a possibilidade de fazer uma conta bancária, oficial, legítima, porque tem muita gente se aproveitando também nesse momento, infelizmente, mas tá bem interessante, tá bem bom. Então, Wanda, quem quiser fazer alguma doação aqui para o acampamento Lula Livre, tem que vir até aqui, conversar com alguém da coordenação. Como é que faz? Como é que é o procedimento? O ideal é que venha até aqui, mas já sabe que água é uma necessidade. Tem uma rua de acesso, a rápida não dá acesso, né? Então tem uma rua aqui que você dá rápida, você vira à direita e na próxima também à direita, tem acesso aqui ao acampamento se vier de carro. Né? Se não vier, é só trazer. Qualquer dificuldade, chama alguém da nossa segurança, nós temos um grupo chamado Grupo da Disciplina, estão com coletes vermelhos, só chamar que a gente vai até essas aqui na proximidade para buscar, no caso a proximidade do acampamento. Mas é importante vir, infelizmente a gente não tem um carro para buscar, a não ser que seja uma grande doação, né, alguma empresa, alguma pessoa que tenha posses, né, bens e que possa fazer uma grande doação, daí a gente vai buscar, é diferente. Mas nós estamos fazendo assim, vem até aqui, traz sua doação, se cadastra aqui conosco, participa aqui um pouco, conhece as pessoas, né? Vai ter movimento cultural aqui, vai ter show, enfim, tem um debate com juristas também planejado, né? Nós também temos uma coordenação de juristas, então a gente está se estruturando cada vez mais e melhor. Bom, Wanda, você adiantou aqui um pouquinho, mas tem alguma perspectiva para o dia de hoje? O que vai acontecer hoje? O pessoal aqui está num clima bem tranquilo, né? Depois do almoço, muita gente descansando. Queria que você falasse um pouquinho da perspectiva para hoje e para os próximos dias aqui no acampamento. A gente está se organizando aqui hoje, no final da tarde possivelmente tenha algum ato, né? Mas ainda não definimos exatamente. A Executiva Nacional do PT vai se reunir aqui em Curitiba hoje, agora à tarde, e depois devem vir para cá, né? Para fazer um ato aqui no acampamento. Mas a gente vai passando as informações para vocês ao longo das definições, que de repente a reunião pode se estender mais, então nós estamos num processo de construção, então, né, essas coisas assim vão acontecendo. E a perspectiva é ficar aqui então até o ex-presidente Lula sair e cada vez vir mais caravanas, é isso? Exatamente, exatamente. Saímos aqui com o Lula livre. Ele entrou nos braços do povo e ele vai sair daqui nos braços do povo. Perfeito, obrigada. Então a gente escutou a Wanda, que é do Partido dos Trabalhadores aqui do Paraná, o PT. E a gente segue então aqui com a nossa transmissão ao vivo, vendo um pouquinho do clima do acampamento Lula Livre. Bom, a gente vai
A gente vai então encerrando agora a transmissão ao vivo aqui do acampamento Lula Livre, próximo à Polícia Federal em Curitiba. Vocês podem continuar acompanhando informações e outras entradas ao vivo que a gente vai fazer aqui pela página do Brasil de Fato do Paraná e também pela página do Brasil de Fato Nacional, que é só Brasil de Fato, vocês podem encontrar no Facebook. Lembrando também que no site brasildefato.com.br a gente está fazendo uma cobertura minuto a minuto, antes do ex-presidente Lula chegar aqui em Curitiba, né? Desde quando ele estava lá em São Bernardo. Então vocês podem seguir as nossas informações pelo Brasil de Fato e logo mais a gente dá mais informações para vocês aqui.